Então vamos lá. Então o assunto aqui hoje, Andrea Menes, acho que é Andrea. Bom dia. Então um caso aqui hoje é sobre tendência antissocial. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre, eu peguei o Adam Phillips, aí eu comentei da questão da tendência antissocial. Não comentei lembro, eu falei das três fases que nós podemos encontrar em situação de crianças que foram deprivadas e que podemos encontrar, por exemplo, em crianças que foram adotadas, né? Podemos encontrar em crianças que estão no abrigo ali, né? O Winnicott escreve a partir disso, né? De crianças no abrigo em tempos de guerra, mas que também pode acontecer em situações que não é de adoção, por exemplo, de abrigo dentro da casa, né? Quantas vezes eu escuto, às vezes, mãe se queixando, pai se queixando, nossa, não aguento, não sei o que, né? O meu filho está nesse momento de ficar atacando, fica testando, não sei o que. O que eu faço? Aí minha única frase é sobreviva. Sobreviva. Também passo por isso e não tem outro caminho a não ser sobreviver. E, bom, o que é esse sobreviver aí? Sobreviver tem a ver com existe uma testagem ambiental para saber o quanto vai ser possível a continuidade ali, né? O quanto a bondade do outro, o amor do outro vai conseguir se manter no tempo e no espaço, que é uma das preocupações. Deixa eu dar uns bom dia aqui, que entrou um monte de gente falou bom dia, eu não dei bom dia, a Maria já falei bom dia, a Marta bom dia, Vilma bom dia, Ser Sabendo bom dia, a Cláudia Antunes bom dia, Tamara de Elis bom dia, é isso aí, e a Cláudia Barata bom dia, guerreiros. Não nada, só, a gente está acordado 6h45, vai na padaria, os caras acordaram 3h30, 3h20. Bom dia de Amsterdã, bom dia Espaço Já Espontâneo, bom dia Carlos. E agora chega de bom dia, senão eu não falo do texto aqui. Mas então, sintam-se bondeados quem entrou aí depois dos meus bom dias. Então eu falava da questão da sobrevivência, a importância da sobrevivência, um período de testagem que acontece muitas vezes com crianças que foram deprivadas, e que nessa deprivação significa que teve um pouco de cuidado e por algum motivo isso foi interrompido. É diferente de privação, que a privação vem do berço, né? Nunca teve, foi privado sempre. E deprivação, teve alguma coisa, então foi interrompido. Isso é importante porque, inclusive, dá uma posição, eu lembro que tinha um professor muito legal, o Joaquim. Joaquim, quem teve aula com ele na São Marcos, gostava muito. E ele falava assim para mim, diferencia o que é uma pessoa abandonada, a pessoa rejeitada. O abandonado, ele não reivindica por nada, ele nunca teve nada, não sabe nem o que pedir porque não teve. Quem teve um pouco e perdeu, vai estar sempre se sentindo rejeitado, porque teve alguma coisa e aquilo foi tirado. Então a deprivação tem mais a ver com esse segundo momento. É claro que isso é uma redução, é claro que isso é uma caricaturização, isso é um resumão, mas só para ter essa ideia geral. Que é diferente daquele mal-estar ali, da falta constante que vamos encontrar, por exemplo, na histeria, o desejo sempre insatisfeito. São coisas diferentes. Ali na histeria é um tipo de reivindicação, mas de uma queixa numa relação triangular que teve um terceiro excluído, né? Então isso daí tem a ver com Édipo. Quando você fala da deprivação da tendência antissocial, não tem a ver com isso. Tem a ver com alguém que estava no 2 ainda, com relação com cuidado materno, e teve isso retirado antes que pudesse ter essa experiência de cuidado impregnada em si, né? A experiência de um ambiente interno bom. E quem foi rejeitado e quem foi abandonado sequer teve coisa alguma, né? Fica naquela privação desde o começo. Então, quando você fala dessa ideia da deprivação, você tem então essa sensação de que o mundo te deve algo, porque eu tinha alguma coisa que foi tirada, então tem essa posição de reivindicação no mundo normalmente. Mas no caso aqui, esse menino, o que eu vou falar daqui a pouquinho, o Apolo, ele ainda não tem condições de reivindicar muita coisa, ele vai construir inclusive a possibilidade de reivindicação. Lembrando que o Winnicott fala, né, no Privação e Delinquência, a criança que chegava no abrigo e tocava o puteiro, assim, essa sim, ela tem mais chances porque ela está reivindicando por algo. Aquela que chega e baixa a cabeça, se submete, essa me preocupa mais, porque pode ser que ela não tenha esperança nenhuma.
No caso aqui, o Apolo, a posição dele com relação ao terapeuta, no começo é um pouco assim. E ela meio que vai convidar, né, o Apolo a provocar algumas coisas para que ele possa reivindicar. E quando ele começa a reivindicar, começam algumas características antissociais. Então essa é a ideia, a importância, né, da questão do ambiente, da sobrevivência, da testagem ambiental, para saber se é possível confiar no segundo momento. Porque tinha alguma coisa, isso foi tirado, isso foi interrompido, então vem a tentativa de remontar esse vínculo com alguém, mas assim que monta esse vínculo com alguém, vem a ameaça, o medo de perder mais uma vez. Então, esse comentário que eu vou fazer está num livro chamado Clínica do Setting em Winnicott, tá? Sueri Izada. Eu usei aqui alguns desses casos para ilustrar o curso Winnicott, Desenvolvimento Emocional Primitivo, que é um curso que não é esse curso atual que eu estou divulgando, que é o Winnicott, Teoria Clínica do Brincar e a Realidade, né? São cursos diferentes. Então aqui, Apolo, o Titã Desamparado, é o capítulo 8 desse livro. Então eu vou contar um pouco o caso clínico, não vai dar tempo de trabalhar inteiro aqui hoje, vou começar falando aqui para vocês. Então assim, ele é um adolescente de 15 anos, a mãe procurou a analista dizendo que ele tinha ataques de esquecimento, esquecia dia de prova, de trabalhos escolares e que não estava retendo. Essa ideia de não estar retendo é bem interessante, né? Porque a gente pode pensar em 3 momentos. Num primeiro momento, em termos de cuidado, em que não tem um ego ainda em pleno funcionamento, um self estruturado, qualquer tipo de experiência é perdida. Só é possível reter experiências através do cuidado, porque o cuidado materno leva ao funcionamento egóico, o ego funcionando, de acordo com Winnicott, capítulo 4 do Ambiente dos Processos de Maturação, é somente em funcionamento que o ego consegue organizar, catalogar e registrar as experiências. Se isso não acontece, as experiências são perdidas. Posso pensar nesse outro momento que já teve um ego funcionamento, já tiveram alguns tipos de experiências arquivadas, porém elas não são retidas, elas se perdem. E o melhor dos mundos é quando consegue alcançar uma maturidade no próprio ego, e aí então as experiências não são perdidas, as experiências são retidas, ficam ali, como eu até falei para vocês, uma experiência de ambiente interno bom, coisas do tipo. No caso aqui, quando ela fala assim, eu não estava retendo, na hora eu pensei assim, opa, não está retendo, muito provavelmente problemas na dependência relativa, em que já tem uma certa maturidade egóica, mas ainda não ao ponto de reter experiências por muito tempo. Então, por isso que essa ideia de não estar retendo me lembrou isso. O Apolo foi adotado com 5 anos de vida. Nasceu de parto normal. Sua mãe de origem tinha 18 anos quando o teve. E aí eu vou pegar algumas coisas aqui, uns detalhes que são importantes. Ó. Andou com 9 meses. Com 1 ano de idade foi para a creche e tirou a fralda com 1 ano e meio. Quando estava com 2 anos de idade, o pai adotivo morreu num desastre. Dos 3 aos 11, foi morar em outro estado com um novo companheiro da mãe adotiva. Nessa época, o casal se separa e ele e a mãe mudam para uma outra cidade. No ano seguinte, mudam novamente de estado. Quando ele tinha 14 anos, o padrasto casa-se novamente e tem uma filha. Nesse momento, rompe relações com Apolo, evitando até contato telefônico, e as dificuldades escolares se acentuam. Ou seja, ele é marcado por interrupções, por quebras, por cortes, por falta de constância de uma experiência de cuidado. Então ele vem lá, né, ele já vem a questão da adoção. Então vem lá, uma pessoa adota ele, beleza. É o casal que adota e o pai morre. Você tem uma descontinuidade aí, né? Perda. Aí você tem depois, a mãe começa a namorar um outro cara, não sei o que, e eles se separam, uma outra perda. Depois tem outro lá, que é quando ele está com 14 anos, o padrasto casa-se novamente, tem uma filha e perde contato com ele. Então ele vai tendo várias experiências de ruptura, de pessoas que o deixam de alguma forma, seja porque deixou, porque morreu, seja porque se separou, seja porque se interessou por uma outra filha. Então vai ter esse registro aí de sempre perder muita coisa. E é interessante, lembra que eu falei de convidar para fora, esse potencial agressivo que tem a ver com essa reivindicação? Ela diz assim, ó, a mãe refere que o Apolo é tímido, não tem amigos, não entra em briga, não tem agressividade e não pergunta nada sobre questões ligadas à sexualidade. Então vai ser preciso uma manobra aqui da analista para que ele comece a reivindicar alguma coisa, pedir alguma coisa. Bom, aí vai trazer uma perspectiva assim, olha, parece que para essa mulher era muito difícil manter um projeto de ter esse filho, porque esse projeto foi pensado a 2, num casamento. Só que um perde o marido, depois fica com outro, se separa. Então, meio que dentro do projeto que ela tinha, que era ter um filho a 2, não está se sustentando. Temos problemas aí quando ele começa a não corresponder ao desejo dela, né? Bom, aí diz assim, ó,
onde começa os episódios que tem a ver com o desenrolar das sessões, que eu já dei o cenário agora para vocês. Vai falar assim: o episódio ocorreu quando o paciente iria se submeter a uma cirurgia no final de semana. Tivemos a sessão na quinta-feira e ao terminar a sessão ele pede o número do meu celular. Disse que gostaria de tê-lo caso acontecesse algo na cirurgia que seria feita no sábado. Tem que localizar. Isso aqui é uma época em que celular não era tão comum de se dar. Assim. Hoje em dia você acha celular todo mundo muito fácil. No caso aqui, era a época que era muito comum nos consultórios, telefone fixo, secretária eletrônica. E passar o telefone pessoal não era tão comum assim. Se queria falar com o seu analista, mandasse uma mensagem na secretária eletrônica. Nos tempos atuais, eu sempre dou a dica para o pessoal que faz supervisão comigo: não fica usando o seu celular pessoal, por exemplo, para trabalhar, a não ser que você saiba dar limite com isso. Eu tenho facilidade com isso, mas tem gente que não tem essa facilidade. Mas assim, se você dá seu celular, às vezes a pessoa que você atende, ela pode entender que você está disponível 100% do tempo, te manda mensagem, e pior, você começa a responder e começa a descaracterizar, tipo, trocando mensagem com o paciente o tempo todo. Então isso não é muito bom, não. O livro chama A Clínica do Setting em Winnicott, da Sueli Izada. Bom, aí seguindo aqui, ó. Como era final de semana, não estaria no meu consultório, eu atendi o seu pedido e dei o número do meu celular. Então na época assim era uau, dei o número do celular, uau. A cirurgia, apesar de ser com anestesia geral e ser um pouco delicada, transcorreu bem e ele não precisou me ligar. Mas olha que legal isso aqui, ó. Não precisou me ligar, mas se precisasse, estava lá. Lembro até hoje de uma segunda análise que eu estava, foi uma das análises que eu estava, que eu entrei num processo muito difícil, por conta de um fim de um relacionamento que foi muito difícil, e era uma pessoa assim super, apesar de não era winnicottiana, era lacaniana, e que foi muito significativo, porque era bem desses modos: se quiser falar, ligar no telefone fixo, secretária eletrônica. E teve um dia que a sessão foi muito difícil, ela falou assim: olha, meu celular está aqui, o número, se você precisar, você entra em contato comigo. Eu não entrei em contato, mas foi muito importante para mim saber que, se eu precisasse, eu poderia contar com ela. Foi muito mais importante o gesto de se mostrar disponível do que efetivamente eu precisar ligar para ela. Fez toda a diferença. Para quem fala, por exemplo, lacanianos são frios, o que tem nada a ver, né? Existem pessoas frias, existem pessoas mornas, pessoas quentes, pessoas fervendo, pessoas congeladas. E aí a abordagem clínica, eu conheço winnicottianos que são frios, eu conheço winnicottianos que são puta de uns falsos self atendendo, conheço lacanianos que são super gentis, amorosos, frios, todo tipo. Então a abordagem não vai dizer assim: eu sou lacaniano, não posso fazer. Não, né? Você tem lá seu jeitão pessoal, a abordagem vai ser sua técnica. Mas você ser frio ou quente, você pega o lacano, é um cara super quente, cara do futriqueiro, enxerido, né, brincalhão. E o Winnicott também, o cara que, apesar de falar que ele é fofo, ele é fofo, não sei o que, pega o gesto espontâneo para ver as mensagens que ele mandava pra galera, assim. Você jantava com ele num dia seguinte chegava uma carta para você, ele fazendo comentários, às vezes ácidos, sobre o que vocês conversaram naquele dia. Então, é isso aí. Ele não precisou ligar. Aí acontece assim, ó. O segundo episódio, olha que interessante, porque nesse episódio você vê que ela começa a provocar para que essa passividade deles desapareça ou comece a caminhar para uma forma reivindicatória de estar com o outro. Veja só o que acontece. O segundo episódio foi quando o paciente ligou para o consultório às 3h50, às 15h50, dizendo para dizer que não tinha como vir, pois a mãe não tinha deixado o dinheiro da condução. Seu horário era às 16 horas. Aí eu pergunto se a empregada dele estava em casa e pedi para ele perguntar se ela poderia emprestar o dinheiro. Depois de conversar com ela, volta ao telefone e diz que só tinha dinheiro para a condução, que ela só tinha dinheiro para a condução dela. Pergunto se não podia haver pedir emprestado para algum vizinho. Ele disse que ia haver. E aí olha só como ela é firme, ó. Reafirmo que estou aguardando para a sessão, que ele tentasse resolver o dinheiro da vinda, que o da volta eu emprestaria. Olha que legal. Então assim, eu não vou conseguir que eu estou sem dinheiro da condução. Hoje em dia, ainda mais, né? Acho que hoje em dia está um pouco meio... Escutam muitas coisas assim por aí. Não sei se por conta de tudo, tem muita coisa virtual, é muito fácil você atender virtual, não vou hoje, então vou fazer virtual. Não vou hoje, está tudo bem, isso aqui. Eu acho legal essa posição dela. Fala assim, não vou porque eu estou sem dinheiro. Assim, se vira, vem para cá com sua sessão em 10 minutos.
que ela está fazendo? Ela está dizendo assim, ó, eu quero que você venha, até colocando o desejo dela na questão, né? Mas acho que também reivindicando, porque ela quer vê-lo, e que ele faça alguma coisa. Ela está chamando ele para uma posição mais ativa nisso, que é muito importante. É claro que eu poderia falar assim, não tem jeito, não vou conseguir chegar para não ter dinheiro mesmo, mas ele dá um jeito, ele aparece, com 10 minutos de atraso, e ele diz que lembrou que tinha um dinheiro da mesada. E aí ela fala assim, mostra que foi muito importante ele ter lutado para vir para a sua sessão, que ele encontrara recursos dentro de si para lidar com essa situação. Isso é muito legal, ela quebrou ali, vamos falar na moda, ela quebrou o paradigma dos pensamentos limitantes que ele tinha. Na verdade o que acontece? Ele fica naquela posição passiva, não tem como, não sei o que, ela fala assim, escuta, dá um jeito. E aí, ele nunca dá um jeito nas coisas por ele mesmo. Quando ela fala isso, eu estou te aguardando, tá bom, ele vai lá e dá um jeito, ele consegue e é necessário, já que ele conseguiu uma coisa que saiu do seu modo passivo de estar sempre, é necessário que ela fez, que foi um elogio. Fala, que legal isso que você fez, você conseguiu dar um passo, superar isso, né? Olha que bacana. Isso aqui, assim, obviamente essa pessoa fala isso, ela está dentro de um contexto diferente, ela já tem esse rapaz há um bom tempo, ela tem outro tipo de manejo, não é aquela coisa assim simples de meter uma frase no Facebook e falar assim, olha, no Instagram, melhor dizendo, você precisa fazer as coisas diferentes, você precisa ser de posição tal, tal. Não adianta, se frases assim funcionassem, eu poderia ser milionário escrevendo frases por aí em livros, mas não funciona, né? É legal para postar, mas a gente não segue nada, ninguém segue nada, achar bonito, frase de efeito moral, como diz que tem efeito moral. No caso aqui, ela faz uma intervenção chamando, assim, vem pra cá, né? Vem pra cá que eu quero te atender. Então o primeiro episódio foi a cirurgia, em que ela disponibiliza o celular caso ele precise. Segundo, foi essa situação do atraso, em que ele falou que não ia, e ela falou assim, não, dá um jeito de vir, porque a sessão é sua. E terceiro episódio, diz, numa sexta-feira o paciente liga dizendo que não se sentia bem, que estava com frio. Olha só isso aqui. Pergunto pela sua mãe, ele me diz que ela foi viajar e que ele estava sozinho em casa. A empregada não estava mais em sua casa, já tinha ido embora, pois era sexta-feira. O único tio morava no litoral. Fiquei muito preocupada, pois ele parecia bastante sonolento ao telefone. Pedi que procurasse o termômetro e medisse sua temperatura. Ele encontra o termômetro, mas não sabe como utilizá-lo. Dei a instrução pelo telefone e fiquei aguardando para saber a temperatura. Ele estava com 38,5. Perguntei se ele costumava tomar algum remédio quando tinha febre, e ele disse que nunca tomava nada. Perguntei se estava sentindo mais alguma coisa, ele responde que, além do frio, estava com sono e que queria dormir. Peço que me ligue assim que acordar para saber como ele estava. Aí ele foi dormir. No dia seguinte, sábado, ligo para sua casa de manhã e ninguém atende o telefone. Veja essa postura assim, mais ativa, né? Escuta, tá tudo bem. Para certos pacientes, em certas situações, isso cabe. Não é a festa de fazer isso com todo mundo, como eu já vi maluquices assim, de ficar ligando para paciente o tempo todo para saber se está bem, sendo que a pessoa fica assim, caramba, eu estou bem, essa pessoa fica me ligando para saber se eu estou bem. Então tem que ter lá, perceber aonde é necessário isso. No caso da Apolo aqui, é um que tem uma experiência constante de quebra de cuidados, de rompimento de vínculos, e ela sabendo disso, ela pode fazer algo do tipo. Então não vai sair por aí ligando para o paciente perguntando se está bem, como é que está, fora desse contexto. Assim como a galera, quando fala que eu gosto do Winnicott e diz que aplica hold em tudo, está fazendo errado, porque o hold não é para tudo, né? Hold é para algo muito específico que tem a ver com problemas de integração. Outras questões têm a ver com a personalização, tem a ver com o handling, tem a ver com o brincar. Então são coisas diferentes. E para quem fala assim, nossa, que absurdo, sou lacaniano, porque às vezes acontece, já apareceu gente falando assim, nossa, que absurdo, o Lacan jamais faria isso. Só pegar o livro do Haddad, o dia que Lacan me adotou, e veja Lacan telefonando pro cara assim, escuta, por que você não veio na sessão? Isso, 11 horas da noite, 9 horas da noite, 11 horas da noite. Bem à noite ele liga assim, escuta, por que você não veio na sessão hoje que eu fiquei te esperando? Então vem amanhã que eu estou te esperando. Pum. Então veja que para alguns pacientes isso é necessário. No caso também do Haddad ali, do Lacan, foi necessário. Então veja só, então liga sábado, mas não atende, tento ligar mais tarde e quase na hora do almoço ele atende e diz que estava acordando naquela hora. Ele não tinha comido nem tomado nada, pois não tinha nada pronto. Peço que meça a temperatura, que já tinha baixado, mas continuava como seu mal-estar.
oriento para que ele coma algo, como uma sopa instantânea e frutas. Desligo o telefone e fico pensando. Esse fico pensando tem tudo a ver com a preocupação materna primária. Aquele estado em que a mãe entra, né, a mulher entra por volta do 6º mês de gestação, que ela se identifica com o bebê e ela fica o tempo todo encafifada com o filho. Né? Só pensa naquilo. Mesmo quando o bebê nasce, as primeiras semanas, primeiros meses assim, iniciais, a mãe está o tempo todo só pensando no bebê, e é bebê para cá, bebê para lá, bebê, porque tem a ver com esse estado de preocupação materna primária, né, uma preocupação constante. No caso aqui ela entra nisso também, essa preocupação constante. Você comeu, você está com febre, você não sei o que, você... Então ela fica nisso, mesmo estando fora, né, ele não está na sessão com ela, está lá provavelmente ou no consultório ou na casa dela, mas pensando o tempo todo no paciente. Então esse estado aí é o que se espera também, inclusive, de um analista, um winnicottiano, em situações X para certos tipos de paciente. Então, seguindo aqui, ó, desliga o telefone e fica pensando, senão seria melhor levá-lo ao pronto-socorro ou ligar para a mãe dele que estava em outro estado. Fiquei sabendo pelo paciente que a mãe ligara nesses dias, mas que não havia percebido nada sobre o seu estado de saúde e que não queria preocupá-la. Veja aquela posição de passividade, porque assim, eu não quero incomodar. É quase um raciocínio assim, ó. Nas outras situações eu perdeu o pai, perdeu o padrasto, perdeu a dedicação do padrasto olhando para o outro filho, né, dele. Toda essa dedicação é perdida, então deixa eu ficar quieto na minha, se eu reivindicar alguma coisa, pode ser que eu perca isso que eu já tenho. Então essa posição de passividade tem a ver um pouco com isso, assim, o medo de fazer algum tipo de intervenção na realidade, e a realidade não sobreviver. Lembra que eu falei ontem, né? Isso foi assunto de ontem, quando eu falei da sobrevivência da analista. Vamos imaginar que o pai não sobreviveu aos impulsos, o padrasto, eles se separam, né? O padrasto também se separam, porque não sobreviveu. Depois você tem lá, nasce o filho do padrasto, ele passa de falar com o menino, também tem outra quebra. Então a realidade para ele não tem consistência, não consegue permanecer no tempo e no espaço. Então esse é um problema grande, e muito dessa passividade dele de não atuar, de não agir nessa realidade, esse medo de que sua ação possa quebrar essa realidade, possa mais uma vez causar algum tipo de coisa. Então por isso a mãe liga para ele e ele não diz nada, diz que tá tudo bem, não quer preocupá-la, que o medo é esse, de perder mais uma. No domingo, ligo decidido a buscá-lo em casa e levá-lo ao médico, mas ele já está bem de saúde. E aí aqui, ó, deixa eu ver, marco com a mãe um horário para conversarmos sobre o que aconteceu, e ela fica muito defendida. Dizia que a culpa era do menino, que não pedira ajuda a ninguém, que podia ligar para o tio no litoral, que este viria a cuidar dele. Ela fala isso e vê que ela desautoriza, né, a potência, ela despotencializa o filho, vamos dizer. Quando ela fala, ó, ele que não quis pedir ajuda de ninguém. Aí a analista corrige. Não, né, porque a mãe entende isso como uma falha, ela coloca aqui. Ela fala, não é que ele não pediu ajuda, ele pediu ajuda sim, pediu ajuda para mim. E que por telefone eu pude ajudá-lo, pensei até ele ligar para o celular dele caso ele piorasse. No final da orientação, a mãe diz: você acha que é fácil lidar com essa culpa de ter viajado e ter deixado ele só e acontecer tudo isso? Pois é. Então eu vou precisar interromper aqui por conta do horário que eu vou atender, mas amanhã eu continuo com a leitura e reflexão sobre esse caso clínico aqui. Provavelmente mais 2 dias para falar dele, 2 encontrinhos aqui. Ele é um caso... 1 ou 2 acho que eu consigo finalizar. Beleza, gente? Só lembrando aqui das agendas. Dia 12 de março começa o curso Psicoterapia Winnicottiana, Teoria Clínica do Brincar e a Realidade. Então esse é um curso que eu montei, foi ano passado, e aí teve uma turma já que a gente fala do Brincar e a Realidade, a importância do brincar na clínica, a importância da realidade que eu estou falando para vocês nesse caso de hoje. E aí são 8 semanas de estudo, 8 aulas, e além das 8 aulas tem 6 aulas de bônus do curso Desenvolvimento Emocional Primitivo, que é o curso lá antigo que eu dei de Winnicott. Você tem lá as aulas, 6 aulas disponíveis. Hoje à noite tem o Praxis Lacaniana, grupo de estudos, que a gente estuda Lacan. Vamos trabalhar os escritos, função e campo da falha da linguagem. E amanhã tem o outro grupo de estudos, às 6 da tarde, que a gente trabalha o inferno do dever, o discurso do obsessivo. Então é isso, bom dia para vocês, bom trabalho para vocês, bom sei lá o que para vocês, e até amanhã. Tchau, YouTube aqui.